Fala, galerinha do YouTube! Excelentíssimas pessoas que estão aqui conosco mesmo de maneira virtual. Piorou esse. Agora sim. Pessoal, meu nome é Júnior Soares, sou professor de matemática. Bora aprender matemática de um jeito descontraído, de um jeito diferente? Antes de mais nada, antes de convidar vocês para embarcar nessa louca viagem comigo, eu quero saber, vocês já receberam a carta de Hogwarts? Não? Não quero comentar nada não, mas vocês são... Não posso falar. Pessoal, assim como Ash Ketchum disse para Pikachu no primeiro episódio de Pokémon, eu escolho você para estar comigo nesse momento aqui. Vamos juntos? Nós passaremos por muitas e muitas coisas aqui nas nossas aulas. Iremos aprender matemática de um jeito um pouquinho diferente da sala de aula, mas com o intuito sendo o mesmo, que seria a nossa aprendizagem. Primeiro, você sabe o que você quer? Onde você quer chegar? Quais são suas metas e os seus objetivos? Sabe? Porque quem não sabe onde chegar, qualquer lugar serve, não é verdade? Então, pensa comigo. Se o seu objetivo seria Enem, vestibular, concurso público, ou apenas aprender para ir bem na escola, ou aprender apenas para facilitar a vida, sim, facilitar a vida. Então, seja muito bem-vindo aí. Ah, e uma dica. Essa coisa que eu falei de Pokémon, de escolho você, dá pra usar como uma cantada, assim, com aquele crush, com aquela crush ou com os dois, viu? Você quem sabe aí. Eu usei com a minha esposa e casamos. Ó, pensou, hein? Apertem os cintos e vamos comigo então aí. Vamos começar com um conteúdo bem legal. Espero que vocês aproveitem e quem sabe no decorrer dessa viagem eu descolo pra vocês um ticket. Vamos falar hoje nada mais, nada menos do que análise combinatória, ou simplesmente combinatória. Mas afinal de contas, você sabe o que seria combinatória? Combinatória é uma parte da matemática que nós estudamos as técnicas, procedimentos e formas de resolução de problemas de contagem. Certo. Quais situações do nosso cotidiano que nós encontramos a análise combinatória? Nós temos muitos. Nós temos, por exemplo, combinação de roupa. Temos também placas de automóveis. Lembra que tem números, letras. Temos também números de telefones, competições. Temos primeiro, segundo, terceiro lugar. Temos também premiações, temos também rotas, caminhos e várias outras situações. Todas elas, nós usamos muita coisa da análise combinatória. Então, independentemente de qual caso, qual situação dessas que eu descrevi, você consegue muito bem descobrir quando é um caso, quando é um outro caso, fazendo duas perguntas. Apenas duas perguntas você já consegue diferenciar quando é um caso e quando é um outro caso. É muito bacana, galera. Análise combinatória nós sabemos que é um dos conteúdos em que você pode resolver N exercícios. Eu vou resolver 500 exercícios. Acaba tendo um além daqueles que nos faz pensar sobre tudo que nós já aprendemos. Com essas duas perguntas, vocês conseguem resolver cerca de 95% das situações problema. Em questão de analisar se é um caso ou se é outro caso. Porque nós sabemos que os casos eles se parecem muito. Então nós podemos confundir. Mas se você já sabe qual caso estou trabalhando ali, a chance de você acertar é maior. Vamos então? Pessoal, independente da sua situação problema, você lerá ela com bastante atenção, certo? Em outros vídeos eu darei dicas de como interpretar melhor esses problemas aí, certo? Você lerá a questão com bastante atenção
e fará uma pergunta inicialmente. Essa pergunta aqui, ó. Primeiro, a quantidade de elementos é igual ao número de posições? Como assim? Se nessa situação é problema, eu tenho, por exemplo, 5 pessoas e eu vou organizar elas, todas as mesmas pessoas, usando 5 lugares? 5 pessoas, 5 lugares? Será? O número de elementos é o mesmo número de posições? Júnior, eu estou trabalhando com palavras, com letras. Tá, a sua letra tem 5, a sua palavra tem 5 letras. Você organizará essas 5 letras usando as próprias 5 letras num único agrupamento? 5 letras, 5 posições para organizar, tá vendo? Então fica atento nisso. Se eu tenho o mesmo número de elementos e de posições, você responderá sim, certo? Sim. De cara, você pode afirmar então: estamos diante de uma permutação. Permutação. Onde eu sempre uso os mesmos elementos, no mesmo agrupamento. Só vai trocando a ordem deles. Só. Certo? Muita atenção nisso então. Aqui eu já consigo, se é permutação, com uma única pergunta eu já consigo diferenciar. Agora, Júnior, aqui já me deu uma base, é permutação. Quais são os casos de permutação? Em breve você saberá, certo? Agora, se você responder, não, Júnior, o número de elementos aqui não é o número de elementos que eu estou pegando aqui, não. Eu tinha ali 10 pessoas na corrida, porém só serão 3 vencedores ali, 3 classificados. 10 e 3 já é diferente. Então você responderia não, certo? Quando você responderá não, você terá que ir para a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Se você jogou não na primeira, permutação você descarta. Permutação então já não é o nosso problema. Ficamos então em dúvida em relação a outras duas. Então qual é a segunda pergunta? A ordem dos elementos importa. A ordem dos elementos importa. Pensa. Independente da situação, se você pegar os elementos e organizar eles, essa ordem, no final de contas, vai importar de algo? Se você falar, Júnior, não vai importar, Se eu colocar esses elementos nessa ordem, ou colocar nessa aqui, usando os mesmos elementos, vai ser a mesma coisa. Se não importar a ordem, estaremos diante, se não importar, estaremos diante de uma combinação. Agora, se você organizou os elementos, copiou novamente, trocou eles de posição e falar, Júnior, essa ordem interfere sim, porque aqui a posição ela importa, é importante. Independente ali, vai dar diferença sim. Esse que veio aqui primeiro, aquele veio segundo, então não é o mesmo agrupamento, não. Então, se a ordem importa, se é sim, estaremos diante de um arranjo. Certo? Com apenas 2 perguntas, você consegue identificar qual dessas 3 senhoras, eu chamo elas de senhoras porque elas não são de agora, elas dão um trabalho de muito tempo. Esse é o jeito mais prático de você conseguir identificar. Quer 3 exemplos para você verificar se você realmente aprendeu? Então eu vou te fazer um desafio, tá certo? Passarei esses exercícios para exercitarmos essas situações e problemas. Você pausará o vídeo e tentará fazer essas perguntas nessas questões aí, para verificar se você realmente aprendeu. Ficou na dúvida? Não vê a solução. Volta e olha a explicação novamente. A vantagem dos vídeos, galera, é essa. Você pode pausar, voltar quantas vezes precisar.
Terminou de resolver? Continue o vídeo e verifique a solução que eu te trarei, juntamente com a explicação. Bora lá? Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, certo? E todas as dúvidas podem deixar aqui nos comentários, certo? Eu ficarei bem atento para lhes ajudar e lhe auxiliar da melhor forma nesse tempo aí, ok? Pessoal, então vamos para o primeiro exercício. Ó, entre uma turma de 30 pessoas, eles estarão elegendo uma comissão para serem representantes com 3 pessoas. Sabe aquelas comissões com representante de turma? De quantas formas essa escolha poderá ser feita? De quantas? Ó, vamos pensar. Primeira coisa é entender o problema. Nós vimos que nós temos aqui nessa turma 30 pessoas e eles escolherão 3 pessoas para serem os representantes. Lembra da primeira pergunta? Primeira pergunta. O número de elementos é o mesmo número de posições? Eu tinha 30 elementos. Eu terei 30 posições aqui? Tá vendo que não? Então a primeira pergunta você já conseguiu. 30 é diferente de 3. Então a minha primeira pergunta não é permutação. Se eu fosse usar aquelas 30 seria. Não é verdade? Se eu fosse usar o próprio número seria, mas não é. Aí eu vou para a segunda pergunta. Lembra da segunda pergunta? A ordem dos elementos importa. Nessa comissão, será que importa? Deixa eu te perguntar. Falou cargos nessa comissão? Não. Quando cita cargos, presidente, vice-secretário, aí sim a ordem já interfere, não é? Mas aqui não falou. Não falou. Se dê um exemplo. Imagina que entre essas pessoas aqui, nós temos, vou usar só as iniciais. Ó, nós temos o Ash, a Misty e o Brock. Imagina que eles foram sorteados, tá certo? Ash, Misty e Brock. Mas, imagina que o sorteio aconteceu e foi sorteado primeiro o Brock, depois o Ash e por último a Misty. Vai interferir de alguma forma nisso? Ou no final os 3 estarão ali? Tá vendo? A ordem aqui não importa. A minha ordem não importa. Então o que nós temos quando a ordem não importa? Combinação. Então estamos diante de uma combinação. Você se lembra da fórmula de combinação? Vem comigo. Ó, a combinação de N elementos tomados P a P. Traduzindo, galera, N é o número máximo de elementos. Esse P é de quantos em quantos eu estou pegando. Tem alguns livros, sites, que esse P ele é o meu K. Mas no final é a mesma coisa. Tá certo? Como que eu resolvo? N fatorial. Aqui, N menos P fatorial. Multiplicado por P fatorial. O P fatorial no seu livro, ou nesse site, ele pode vir multiplicado de K ou de K. Tá certo? Vezes P fatorial. Então, tanto faz, porque a multiplicação aqui não interfere. Como que eu vou resolver? Você notou que ele aqui não interferiu, não é verdade? Vou resolver aqui, ó. A combinação de... Eu tinha 30 elementos para serem tomados de 3 a 3, porque eu só tinha 3 lugares, não era? Será 30 fatorial. O meu 30 seria o meu N. Ó, galera, N 30. Certo? O meu P é 3. Embaixo ficaria N menos P. Seria 30 menos 3 fatorial. Certo? Vezes o P fatorial, que seria 3 fatorial. Para simplificar, o que eu sei? Júnior, eu sei direto aqui, ó. 30 menos 3. Isso daqui dá quanto, gente? 30 menos 3? 27.
Então, automaticamente, eu já vou colocar um 27 aqui, porque esse 4 tá meio pequeno, tá certo? Mas você entendeu, né? Aqui na forma. N menos P. N menos P. Por isso, 30 menos 3, 27. Então, aqui seria o meu 27 fatorial, certo? Terei que desenvolver o 30 até chegar no 27, porque o 27 é o maior número que está embaixo. Como que eu desenvolvo? 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. Parei no 27 fatorial porque aqui embaixo eu tinha ele, ó. 27 fatorial. 3 fatorial, Júnior, eu vou desenvolver. 3 vezes 2 vezes 1. Tá certo? Eu posso fazer o quê? Simplificar, ó. 27 fatorial com 27 fatorial. Não posso? Vou simplificar o 30 com 3. 30 dividido por 3. Concorda que dá 10? Tô simplificando. Eu poderia, Júnior, ainda simplificar o 28 com 2. 28 simplificando com 2. Ele dá 14, não dá? Então agora é só multiplicar 10 por 29 por 14, certo? Fazendo aqui, isso dá 4.060. Multiplicando, certo? Então eu teria 4.060 formas diferentes para eu formar essa comissão, tá certo? Então, ó, 4.060 formas diferentes. Certo, galera? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo número 2, certo? Ó, 5 pessoas chegam em uma entrevista de emprego ao mesmo tempo para se organizarem em fila indiana. De quantas formas eles poderão fazer isso? Então, ó, o que eu tenho aqui? 5 pessoas, eles chegaram, né, e eles vão se organizar de forma de fila indiana. Até que não é um dado tão importante, porém, você sabe que é uma fila indiana, né? Aquele um depois do outro, certo? Imagina que, ó, o povão chegou lá na fila de emprego, né? E na entrevista de emprego, né? E foram correndo para se organizar. Não é verdade? Primeira pergunta. O número de pessoas, de elementos, é o mesmo número de posições? Se eu tenho 5 pessoas para se organizar em fila, eu vou usar as mesmas 5? Eu vou usar 5 lugares ali na fila? Vou, não vou? 5 pessoas, 5 lugares na fila. Tá vendo? É a mesma coisa. Elementos, posições. Então, na primeira pergunta eu já sei o que é. Sim, o número de elementos e de posições é igual. Estamos diante de uma permutação. Então, é a fórmula da permutação. Como que é a fórmula da permutação? P de N, que é N fatorial, certo? Eu tenho 5 pessoas, então seria P de 5, que é igual a 5 fatorial. Como que eu resolvo 5 fatorial? Você se lembra? 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, isso daqui, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, próprio 120. Então eu teria, ó, 120 formas diferentes das pessoas se organizarem. Ó, imagina, lá, imagina os personagens de alguma série aí, pra ficar mais fácil, de algum anime, desenho, enfim. Alvo, Bellatrix, gosto demais dela. Colin, Dolores e Eliphas. A, B, C, D, você conseguiu pegar a referência? Então, ó, ele chegou tudo na fila de emprego, né? Porque esse agora tá desempregado, né? Então, assim, modo de falar, né, gente? Então, ó, eles iam se organizar em fila. Tinha 5 pessoas aqui pro primeiro lugar, não é verdade? Então tinha 5 possibilidades aqui, ó. Qualquer um dos 5. Uma pessoa ficou aqui nesse lugar. Então ainda tinha 4 pessoas pro segundo lugar. Mais uma pessoa ficando no segundo lugar, tinha 3 pessoas ali para disputar o terceiro lugar. Como eu já tinha 3 pessoas aqui disputadas, sobrou com 2.
que sobrou com 1. Fazendo esses cálculos, galera, também dá o próprio 120. Seria a regra dos tracinhos, certo? Acertou aí? Vamos então para o nosso terceiro e último exemplo, certo? Ó, 10 pessoas estão participando de uma corrida. Os 3 primeiros colocados de forma consecutiva receberão medalhas de ouro, prata e bronze. Quantas seriam as possibilidades para esses lugares? Pensa aí comigo. Se quiser dar pause aí, tenta fazer, que agora eu vou com explicação e solução, certo? Ó, então o que nós temos? 10 pessoas, 3 primeiros lugares, e aqui seriam as medalhas, né? Ouro, prata e bronze, né? Então o que eu sei? Eu tenho aqui 10 pessoas, só 3 lugares. Aquela primeira pergunta eu já consigo ver. O número de elementos é o mesmo número de posições? Não. Eu tenho 10 pessoas, só teremos 3 lugares no pódio, né? Então, de cara, não. A primeira pergunta. Permutação não é. Segunda pergunta. A ordem dos elementos importa? Numa corrida, a ordem ali de chegada importa? Tem medalhas, prata, ouro e bronze. Importa, não importa? Na dúvida, você dá um exemplo. Vai, vamos pegar outros personagens. Ó, imagina. Sam, Dean e Castiel. Curto demais também essa série. Eles chegaram correndo lá e ganharam nessa ordem. Sam, Dean e Castiel. Certo? Imagina numa outra possibilidade. Aqui é um agrupamento. Em que o Castiel foi mais esperto, né? E chegou primeiro. O Sam em segundo e o Dean chegou em terceiro. Essa ordem aqui importa, gente? Você vê, importa, não importa? Afinal de contas, ali é lugares. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Dá diferença? Aqui, ó, o Sam ganharia medalha de ouro, porém aqui ele já ganhou de prata. Tá vendo que dá uma diferença? Então, sempre que tiver posições, importa, galera. Cargos, essas coisas assim, é diferente, tá? Então, a ordem interfere? Sim, estamos diante de um arranjo. Arranjo. Pega os elementos de N tomados P a P. A fórmula é bem parecida, N fatorial e N menos P fatorial. Esse N, novamente, é o número máximo de pessoas. Eu tenho aqui o quê? 10 pessoas. De quantos em quantos serão os meus agrupamentos ali, os colocados? De 3 em 3. Então seria 10 fatorial em cima e 10 menos 3 embaixo. Certo? 10 menos 3 embaixo. Aqui, ó. Eu vou só jogar na resposta, ó. 10 fatorial em cima. Você concorda aqui que é 10 menos 3, que daria 7 fatorial? Como que eu desenvolvo isso? Ai, Júnior, o 10 eu vou desenvolver até chegar no 7. Vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. Embaixo 7 fatorial. O que eu posso fazer? Cortar. Ó, 7 fatorial com 7 fatorial. Cortar, não é verdade? Não vai adiantar eu multiplicar aquilo tudo. Então, basta eu fazer, ó. 8 vezes 9, 72, vezes 10, 720. Então, eu teria 720 possibilidades de formação para os 3 primeiros lugares. Vocês estão vendo como que fica muito mais fácil quando nós fizemos essas duas perguntas? Se é um caso de permutação, na primeira você já descobre, não é verdade? Pessoal, nosso encontro está chegando ao fim porque o meu horário aqui está dando e eu ainda preciso ir para Axkaban. Acredita que eu dei uma fugidinha só para estar aqui com vocês? Novamente, se você gostou desse vídeo, quer mais aulas do tipo, até melhores, claro, né? Dê um like, compartilhem com os amigos, podem postar nos comentários aí dúvidas, sugestões, certo? Se inscrevam no nosso canal, que é um canal muito bacana. E muito obrigado aí! E sobre o ticket, eu ainda tenho um sobrando. Quem será que um dia ficará com ele?